Continuar falando do novo governo, da transição Bolsonaro-Lula. Nós vamos conversar agora com uma das integrantes dessa equipe de transição, Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco e presidente do PCdoB. Governadora, bom dia, obrigado pela atenção da senhora com a CNN. Eu que agradeço aqui o convite, Rafael e também Stephanie, por essa belíssima cobertura sobre essa transição no momento em que o povo brasileiro espera o melhor e que aquilo que foi debatido e se comprometido na campanha possa se realizar. Governadora, a senhora estava acompanhando aí, né? A gente estava conversando com o Molique e com o Boris sobre as escolhas na área da economia, né? Isso reflete, de certa maneira, aquilo que o candidato Lula prometia ainda na campanha, né? De maneira mais incisiva no segundo turno, fazer um governo mais aberto, uma espécie de governo de transição. Ele já se comprometeu a não concorrer à reeleição ao fim desse mandato. E na transição a gente tem visto algo nesse sentido, né? Na área econômica, como a gente estava pontuando agora, tem a presença do PCdoB, tem a presença do PSOL, né? Tem a presença do MDB, tem a provável presença do PSD. Como é aglutinar tanta gente que pensa diferente dentro de um governo só, governadora? Sem dúvida que eu considero esse hoje a centralidade do desafio que tem pela frente no país. Penso que Lula assimilou esse entendimento, o PCdoB sempre tem defendido como uma estratégia decisiva para resolver uma violência política, a conflagração que nós vivemos nos últimos anos de muito ódio, de intolerância, de disputa política, a necessidade de unir esse país. Nós precisamos de paz para retomar o desenvolvimento, para gerar emprego, para combater a fome. E só é possível fazer isso se a gente fizer uma grande concertação nacional pela frente ampla, né? Buscar a todo custo. Nós somos um partido plural, quer dizer, um país plural, diverso, e é necessário que tenha, não tem uma melhor pessoa para fazer isso, de unir o país, que não seja a figura do presidente Lula, que tem experiência política, né, que já governou o país por mais de uma vez e sempre teve esse espírito de colocar o espírito público, o interesse público à frente dos interesses partidários. Então, eu acho que o acerto foi ter constituído a mais frente ampla da disputa eleitoral. Foram 10 partidos políticos só no primeiro turno. Depois nós tivemos mais 2 partidos no segundo turno, fora figuras e lideranças políticas, como as candidaturas que houveram a presidente da República, como foi a Simone Tebet, e tudo isso, sem dúvida nenhuma, criou uma grande referência de como deve se garantir a governabilidade. E se foi verdade que a frente ampla foi necessário para ganhar as eleições, para governar é necessário ainda dar um passo ainda adiante. É por isso que eu considero que foi espetacular a decisão de Geraldo Alckmin ser o coordenador geral da transição, e acho que os movimentos que nós estamos fazendo na direção de comportar o PSD na base do governo, né, formalizar o apoio do MDB, são esforços necessários para esse caminho, para um caminho de resolver os reais problemas do país, entendendo que isso só é possível numa governabilidade que contemple diversas forças diferenciadas. Então, e que muitas vezes podem pensar diferente na agenda econômica, mas que tem algo em comum. Nós precisamos de democracia, nós precisamos de paz e nós precisamos resolver os problemas reais do país. O povo hoje clama por geração de emprego e renda, clama de resolver os problemas relacionados à fome. Essa é a pior mazela, né, que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, essa exclusão social. Só em São Paulo, no início do ano, nós tivemos um aumento de 32% de moradores de rua. Então, esses são os grandes desafios que hoje a transição está embalada para poder garantir que o orçamento reflita aquilo que o Lula disse durante a campanha eleitoral. Sim. Tem que contemplar o povo no orçamento. E é por isso que nós estamos aí cuidando de garantir aqueles compromissos que foram estabelecidos na campanha, no orçamento do ano que vem.
Governadora, meu bom dia também para a senhora. É claro que a gente está falando agora de uma frente ampla, imagino que existam, né, muitos benefícios nessa tentativa de agrupar um grupo mais plural possível, mas isso também, de alguma maneira, pode dificultar o assentamento desses partidos, desses nomes tão importantes a partir de 1º de janeiro. Eu queria saber se a senhora já tem uma definição do seu futuro, do futuro do PCdoB no próximo governo. Olha, o presidente Lula e o Geraldo Alckmin, que é o coordenador da transição, e Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT Nacional, que tem a responsabilidade dentro da transição de fazer articulação política, eles têm repetido que os nomes da equipe de transição não necessariamente são ministeriáveis. Eu acho que essa é uma grande ponderação. O presidente, certamente, no momento que ele achar adequado, ele vai abrir esse processo de debate junto aos partidos políticos. Por enquanto, nós estamos concentrados de garantir a colaboração, tanto no Conselho Político como nos grupos temáticos, que serão coordenados por Aloysio Mercadante. Então, o nosso esforço agora, ainda hoje, nós vamos indicar os nomes para os grupos temáticos. Nós temos muitos quadros políticos experientes. O PCdoB já dirigiu vários ministérios da Defesa, da Ciência e Tecnologia, do Esportes e já colaborou em várias frentes, como a farmácia popular. Não há um assunto importante, estratégico, que a gente não possa colaborar para efetivar um programa que vá ao encontro dos anseios do povo brasileiro. Então, nós estamos com muita tranquilidade procurando conduzir esse processo de modo a colaborar no tempo político certo esse debate da composição ministerial. Governador, uma última pergunta, eu pedi para a senhora ser rápida, que o nosso tempo já terminou, infelizmente. A senhora acha que nesse sentido da frente ampla, de procurar ampliar para governar nesse momento de transição, é correto apoiar a reeleição do presidente Arthur Lira à Câmara? Ou o Bloco deveria procurar um outro candidato para fazer frente a esse poder que alguns consideram excessivo nas mãos de Arthur Lira? Rafael, eu acho que é cedo também para isso, né? Nós temos ainda... esse debate se dará o ano que vem, né, da mesa. É claro que as construções, as pré-candidaturas, o debate sobre isso, desde já ele está se realizando, mas é cedo para a gente tomar uma definição. Eu acho que o presidente Lula tem que garantir um processo de governabilidade, né? O exercício do poder, né, do parlamento, ele é um poder estratégico, né? Nós precisamos voltar à normalidade no país, nós precisamos garantir que as instituições voltem a normar, respeitando a sua autonomia, a sua normalidade, e sem dúvida que a presidência da Câmara dos Deputados tem um peso estratégico nesse processo todo da governabilidade, mas é preciso que a gente debata esse assunto também no tempo certo, a partir de muita ausculta, né, de uma construção tranquila que é preciso ser feita para garantir a governabilidade no Brasil. Conversamos aqui com Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, presidente do PCdoB, sobre esse período de transição. Obrigada, governadora. Eu que agradeço e parabéns aí pela cobertura da CNN. Obrigado.